Muito se tem perguntado se é possível escapar do maniqueísmo que tomou conta do Brasil, às vezes opondo, de um lado, o marxismo cultural, de outro, a nova direita. Gostaria de começar lembrando que o maniqueísmo era originariamente uma forma de religião. Uma forma de religião presente no século VII, no século VI depois de Cristo, e que estava baseada na oposição radical entre o bem e o mal. Mas veja, acreditar nessa partição já é parte de uma tomada de posição. Não é por outro motivo que o filósofo Santo Agostinho considerou o que o maniqueísmo fazia do ponto de vista da redução da realidade, da redução da experiência, que o próprio Santo Agostinho pensou, experiência da subjetividade no tempo. Com as suas confissões, ele pode ser considerado uma espécie de primeiro psicólogo, ou de primeiro psicanalista, porque ele notou que havia uma espécie de paradoxo entre a subjetividade e o tempo. Porque ao longo do tempo a gente vai se transformando, um dia fomos criança, depois um dia seremos a terceira idade, mas há uma espécie de fio condutor que mantém essa mesma pessoa idêntica e diferente de si mesmo ao longo do tempo. Essa vocação assim biográfica, a ideia de que a vida ela possui uma unidade. Bom, não foi à toa que Santo Agostinho criticou os maniqueus, porque ele olhava para a vida e via que a vida é diferente de si, que a vida ela comporta momentos em que a bondade se inverte em maldade, e que subsequentemente a maldade se reverte em bondade, e que a vida é muito mais do que oposições simples que se sucedem. Ela é composta por oposições que se integram numa espécie de unidade que compõem as diferentes vidas. E que compõem as diferentes vidas na medida que a gente consegue confissões, né? Contar, fazer história, criar uma ficção de que existe, então, uma unidade temporal baseada na vontade e no desejo. Bom, faço essa introdução porque aqueles que gostam de produzir oposições simples, como essa, né, de um lado aos marxistas culturais, do outro está a nova direita, são também aqueles que se aproveitam de uma falsa unidade. São aqueles que se aproveitam da guerra para vender armas para os dois lados. São aqueles que estão interessados em reduzir a complexidade da vida e da experiência humana a positivo e negativo, bom e mal. Então foi por outro motivo que Machado de Assis retoma a filosofia dos maniqueus, retoma a tendência à simplificação, quando ele vai criticar na aurora republicana, no começo dessa nova etapa da história do Brasil, a nossa tendência histórica adiante daquilo que requer trabalho, diante daquilo que é uma nova forma de complexidade, simplificar. Porque a simplificação, ela permite estabelecer inimigos. E os inimigos nos juntam, e os inimigos dizem para onde a gente pode ir e para onde a gente pode fugir. Os inimigos são a forma mais simples da gente lidar com a complexidade. Então, mais uma vez, não é inédito, isso costuma acontecer quando a gente tem um aumento de diversidade, né? As teorias simplificadoras, elas graçam em momentos de grande cosmopolitismo. Elas prosperam no momento em que você não tem mais 2 canais de televisão, você tem 500 canais. Como lidar com isso? É simples, basta dividi-los em 2 grandes categorias, os bons e os maus. Então é preciso lembrar como isso é, de certa forma, uma preguiça cognitiva. Isso é uma defesa contra um simbólico mais espesso, mais denso, mais complexo, diante do qual eu me vejo assim, ou desamparado, ou exilado, ou incapaz de interpretá-lo. Então, essa polarização, ela começa no momento em que a gente tem uma confluência de processos, em que a gente tem uma mobilidade social
bastante elevada no Brasil, em que muitas pessoas passam da ralé para a pobreza, da pobreza para a classe média trabalhadora, mas também muitas pessoas da classe alta se sentem em risco de declínio, sentem que podem perder a sua posição. Ou seja, essa instabilidade, ela cria uma complexidade que precisa ser entendida. O que é mais simples? A gente dividir as coisas em dois. Um segundo motivo para que a gente tenha gestado essa religião neomaniqueísta é justamente que essas pessoas passaram a fazer parte de uma conversa política maior. Pela banda larga, pelo acesso à internet, pelas redes digitais, muitas pessoas começaram a participar de uma conversa política da qual estavam, assim, relativamente apartadas. Ou seja, tomar posição sobre um universo complexo, processos decisionais longínquos, com instituições opacas, com figuras que são de difícil interpretação, pensando na extensão e no momento vivido pelo Brasil. É muito mais simples você dividir isso em espantalhos, né? Em figuras malévolas, em partidos que devem ser perseguidos, que são a fonte, a origem de todo o mal. E do outro lado, heróis míticos que vão nos salvar facilmente desse mal que foi assim localizado. Então a gente tem mobilidade social, a gente tem uma mudança nos nossos padrões de linguagem, que é linguagem digital, mas a gente tem também um novo desafio que foi aí colocado, que é gerado pelo conflito social com nova face, com novos atores sociais. Ou seja, esses novos atores sociais, essas novas formas, por exemplo, de levar o corpo para o interior da política, tudo isso cria uma complexidade que demanda trabalho, que demanda reformulação de leis, que demanda reformulação de costumes, que coloca em choque, assim, muito fortemente as nossas moralidades constituídas. Então, nessa hora, quando a gente se sente assim atingido, questionado, né, nos nossos fundamentos ontológicos, quando a gente não sabe mais direito responder essa pergunta, mas afinal, quem você a gente recorre a simplificações. Ah, eu sou alguém dessa família. Ah, eu sou alguém que tem essa bandeira. Eu sou alguém que tem essa filiação do ponto de vista regional, cultural. O que vem a ser, então, o marxismo cultural? O marxismo cultural, em primeiro lugar, é uma invenção de um dos lados dessa história. Ou seja, é uma forma criada para dar uma unidade para algo que dificilmente encontraria essa unidade sancionada em todos aqueles que partilham de uma abordagem, vamos dizer assim, crítica do mundo. Então isso inclui, claro, aqueles que descendem do pensamento de Marx, é verdade, mas isso inclui, por exemplo, anarquistas, que se opõem, muitas vezes, ao pensamento de Marx e são, ao mesmo tempo, pertencentes ao campo da crítica. Isso inclui, por exemplo, a Escola de Frankfurt, que tem críticas diretas ao marxismo. Isso pode incluir, por exemplo, ao pensamento de Hannah Arendt, que escreveu trabalhos criticando o pensamento marxista. Isso, por exemplo, pode incluir o feminismo, desde o feminismo negro até o feminismo mais marxista, até o feminismo não marxista. Ou seja, são teorias críticas, mas não são teorias necessariamente marxistas. Gramsci é um autor que vai reinterpretar a obra de Marx, vai pensá-la a partir dos processos culturais, vai criar essa noção do intelectual orgânico, vai falar na importância da luta cultural, mas as ideias do Gramsci, elas não são um consenso na esquerda. As ideias do Gramsci não são um paradigma para todos que pensam o universo da crítica. Então, é uma descrição absolutamente desleal, é uma descrição que torna uniforme aquilo que não é. É uma descrição que tem como objetivo criar uma espécie assim, de inimigo comum. Vamos tomar um debate recente entre Slavoj Žižek, esse esloveno, considerado marxista, e esse
junguiano, psicólogo, evolucionista, né? Um homem lagosta, né? Que é o Jordan Peterson. Um debate ocorrido no Canadá, Jordan Peterson estabelece um conjunto de críticas a Marx, ponto por ponto, e a resposta de Zizek é exemplar. Ele diz assim: concordo com todas as críticas que você está fazendo. Por quê? Porque além de unificar o marxismo cultural em torno, assim, como se ele fosse um único pensamento, há uma espécie de anacronismo nesse juízo. Uma espécie assim de juízo que diz assim: mas então vocês são todos seguidores exatos, né, identificados com as teses de Marx e jamais criticaram esse mesmo autor de onde vieram. Veja que opor o marxismo cultural à nova direita é extremamente desleal, porque de um lado a gente tem um teórico da economia, um teórico da economia política, um teórico da ideologia, que tem uma data de nascimento, que tem os seus livros e suas obras bem indexados. Do outro lado, quem nós temos? Nós temos um autor? Quem é o autor, então, que funda a nova direita? É Hobbes? É Hume? É Burke? Quem é o autor que a gente pode, então, colocar lado a lado com Marx? É Adam Smith, que a gente pode colocar do lado de Marx e dizer, então, se vocês estão repetindo Marx exatamente como ele disse, o que disse no século XIX, então a nova direita está repetindo Adam Smith, está repetindo Ricardo, está repetindo Burke. E totalmente dessimétrico, é totalmente desleal. Outra característica dessa oposição, que é uma oposição emburrecedora, é de reunir os próprios pensadores, assim chamados da nova direita, em torno do que exatamente? Em geral, elas vão ser reunidos em torno da economia. Tá? Elas vão ser reunidos justamente como uma espécie de reação aos não críticos, de reação aos marxistas. Então, a gente vai encontrar um pensador tão diferente assim como Scruton, de um lado, né? E um pensador como Pondé no Brasil, como Olavo de Carvalho, né? Que tem erros clamorosos na maneira de demonstrar seus argumentos, que comete imperícias, improbidades filosóficas uma atrás da outra, que não tem qualidade na sua obra, né? Mas você reúne tudo isso, né? Como se houvesse então uma unidade, que é uma unidade assim up to date, é a nova direita, né? Que está chegando agora para os consumidores. Ao passo que, do outro lado, você tem, então, o marxismo cultural, e que começa, então, a se opor a uma série, né? Que é a série da demonização. Os marxistas culturais, eles aceitariam os morticínios, realizados por Stalin, eles aceitariam as barbáries cometidas por Hugo Chávez e por Maduro na Venezuela, eles sancionariam a ditadura de Fidel Castro em Cuba, eles estariam apoiando a Coreia do Norte, porque eles são todos iguais. Nós, a nova direita, nós cada qual temos assim a nossa posição, a nossa individualidade, e nós estamos no presente, enquanto os outros estão coitados lá no passado, né? Estão aderidos a ideias anacrônicas, como se não tivesse havido nenhuma transformação. Isso é uma comparação desleal. Quer comparar Marx? Então vamos dizer que do outro lado você tem Adam Smith. Ou então do outro lado você vai ter o quê? A escola de Chicago, mas são quase 100 anos que separam uns dos outros. Então, a falta de raciocínio histórico, a falta da noção de método, a ausência de um entendimento do que é que nós estamos chamando de crítica, ela leva a gente a aderir, assim, a ter uma posição numa geografia mal feita. Assim como existe o fake news, a gente tem que falar numa fake geography, né? Numa geografia mal feita das ideias, numa geografia mal feita dos autores, feita para o quê? Para criar uma pseudo-novidade. A verdadeira oposição talvez possa se colocar entre conservadores e progressistas. Tudo bem, mas há
pessoas que são pensamentos que são da esquerda conservadora. Eles têm pessoas que estão na esquerda e que têm um pensamento progressista. Assim como há alguém que pensa pela direita e que é progressista, liberal, quiçá, e outro que está na direita e que é conservador. Então, veja que essa polaridade, ela esconde isso, né? Ela unifica aquilo que é diferente. Ela cria a facilidade para que qualquer um se posicione, só que está posicionado de forma alienada. Está posicionado como uma maneira assim, de suspender o estudo, o entendimento da cultura, o entendimento da história. Está posicionado como uma máquina de guerra. Porque a partir de uma posição assim imposta, o que você pode fazer a não ser reproduzir um discurso que não é o seu. Um pensamento que não é o seu. Uma espécie de filosofia fast food. Você chega com o seu carro no drive-thru e daí você escolhe o número 1, o número 2, o número 3 e vai para casa contente, achando que está contribuindo com a sua parte para o nosso belo quadro social. Não precisamos de maniqueísmos. Os maniqueísmos são formas fáceis de pensar. Elas são compreensíveis diante dessa complexidade que se colocou diante de nós. Mas a grande tarefa, a tarefa para recuperar o diálogo, para recuperar a escuta, para recuperar um projeto comum para o país, para inclusive tornar esse país uma nação capaz de se pensar a partir da educação, a partir da reflexão sobre sua própria cultura. Isso é um passo que vem da superação do maniqueísmo, mas não pela superação em nome assim de um ideal unificador, mas pela superação em nome da produtividade do conflito, da colocação do conflito em novos termos, em melhores termos, da explicitação de teses, da colocação de implicações. Porque, senão, o perigo é a gente opor um pensamento clássico, tradicional, que você pode mais ou menos isolar as fontes e fazer a história, à mera ideologia econômica, ao mero neoliberalismo. Por exemplo, que vai dizer o seguinte: não importa o que você pense, importa o que você produza, não importa o que você diga, basta assim um pessimismo de ocasião, bastam juízos assim genéricos cuja finalidade é manter o status social, ou então glorificar uma determinada tipo de personalidade sensível, assim mais refinada, ou seja, um uso ideológico da cultura, um uso elitista da cultura, um uso que é feito para aniquilar o outro e não para tornar a controvérsia, o antagonismo, o verdadeiro motor das nossas ações e dos nossos sonhos. Então, você gostou do conteúdo? Assine aqui o canal, faça os seus comentários e baixe o aplicativo da Casa do Saber.